Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, mais um domingo, mais um dia do Senhor que Ele nos dá. Que possamos nesse dia nos alegrarmos em Deus, glorificá-lo e agradecê-lo pelo seu grande amor. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está nesse momento participando da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que esse tempo seja realmente um tempo de bênção para a sua vida. Fortalecimento espiritual, tempo de renovação, de louvor, de adoração, de oração, um tempo de edificação pela palavra do nosso bom Deus. Nós vamos começar esse nosso momento dominical de hoje cantando, louvando a Deus. Eu escolhi um cântico intitulado Deus de Promessas. Como é bom lembrarmos que o nosso Deus é um Deus que estabeleceu uma aliança conosco. Um Deus de promessas maravilhosas para conosco. E é nesse Deus que nós confiamos. Vamos louvar a Deus juntos? Vamos cantar nesse momento, louvando com muita alegria, com muita fé e muita esperança ao nosso bom Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
Maravilhoso esse nosso Deus. Um Deus que se relaciona conosco por meio das alianças. Aliança maior, firmada em Cristo. Um Deus que tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Promessa maior de ser o nosso Salvador, caminhar todos os dias desta vida conosco. Dias bons, dias maus, mas em todos eles Deus está conosco. Louvado seja Deus por isso. Oremos nesse instante. Eterno e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, nosso grande Salvador. Na manhã desse dia, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Na Tua presença buscamos aconchego ao nosso coração. Na Tua presença buscamos paz e direção para as nossas vidas. Ó Pai, nesse instante clamamos pelo Teu Espírito Santo para que esteja a visitar cada irmão, cada irmã da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Esteja, ó Pai, a visitar cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta mensagem. Esteja, ó Pai, a abençoar cada família que ouve, que acompanha, que assiste agora, ó Pai, esta mensagem. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, abençoe, ó Pai, nossos lares, nossas casas, nossas famílias. E assim, firmados em Ti, guardados do Teu santo amor, possamos caminhar dia a dia, ó Pai, na esperança, na certeza e na fé da Tua aliança conosco expressa em Cristo, das promessas maravilhosas que a Tua palavra tem sobre as nossas vidas. Te louvamos e Te agradecemos por isso, ó Pai. Guarda-nos nesse dia, que esse dia seja do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe neste dia. Louvemos ao Senhor com mais um hino. Escolhi para cantarmos nesse instante o hino de número 120 do Inário Novo Cântico, intitulado Dependência. Louvemos ao Senhor com este hino. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Oh, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, unido a Ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Oh, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem Ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Oh, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a Ti. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Oh, dá-me Tua bênção, aspiro
Sim, carecemos de Jesus, do nosso bom Salvador. Sem Ele, a nossa vida é vã. Sem Ele, a vida não tem valor. Que Deus nos dê cada dia mais esta certeza do quanto nós precisamos e carecemos dele. Passemos ao nosso estudo bíblico desta manhã. Nosso estudo bíblico tem como tema, já ao longo de 7 domingos, esse é o 7º domingo que estamos falando sobre esse tema. Quem está no trono do teu coração? É uma pergunta muito verdadeira que nós temos visto e relevante. Temos visto que o coração do homem pode ser uma fábrica de ídolos. O coração do homem pode nos enganar. O coração humano pode criar um panteão dentro de si e transformar as nossas criações em objetos de adoração. Temos visto como o coração humano é capaz de criar armadilhas que nos afastam de Deus. Por isso, como nos ensina Salomão, devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes de bênção. Temos visto a importância de vigiarmos o nosso coração no intuito de não sermos por ele mesmo, por nós mesmos, enganados em nossa vida. Hoje o nosso texto base é o capítulo 11 de Gênesis. Gênesis, abra sua Bíblia, capítulo 11, versículo 1 a 9. Texto muito conhecido, texto intitulado A Torre de Babel. Certamente você o conhece, você já o deve ter lido, e esse texto servirá para a nossa meditação, nosso estudo nessa manhã. Gênesis capítulo 11, verso 1 a 9. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Caso você não esteja com uma Bíblia em mãos, você pode acompanhar a leitura a partir do visor. Gênesis 11, verso 1 ao verso 9. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Que Deus assim nos abençoe na leitura da sua palavra. Esse texto é muito conhecido, certamente, de todos que nos ouvem. Um texto que foi certamente conhecido por nós, talvez lá na nossa infância, quando pela primeira vez ouvimos a história da famosa Torre de Babel. Hoje eu, porém, gostaria de utilizar esse texto para tratarmos desse tema,
o trono do nosso coração. E gostaria de falar especificamente sobre a questão da tecnologia. Tecnologia, bênção ou ídolo? Primeiramente, vamos começar definindo o que é tecnologia. A palavra tecnologia, estudo das técnicas, né? Esse é o significado da etimologia da palavra. Pode ser definida como a capacidade que o homem, o ser humano, possui de criar novas soluções para situações já existentes. Então, a tecnologia refere-se ao novo, refere-se àquilo que é criado. A tecnologia está relacionada diretamente à nossa capacidade criativa de criar algo, de fazer algo diferente, algo novo, algo que não existia. E nesse sentido, não há como não destacarmos que a tecnologia faz parte da nossa vida. Não nos vemos sem o acesso à energia elétrica, um automóvel, os aparelhos eletrônicos mínimos em nosso lar. Não nos vemos sem a facilidade que a própria comunicação, e nesse momento, nesse período de pandemia, como a tecnologia nos tem auxiliado, tem facilitado o nosso contato, período no qual a orientação é para distanciarmos, para termos um menor número de contatos pessoais, como a tecnologia tem permitido que haja contatos virtuais, inclusive falando agora como igreja, como povo de Deus, que possamos utilizar esse período utilizando a tecnologia para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa fé, fortalecimento da esperança. Certamente a tecnologia faz parte da vida de todos nós. Com exceção daqueles que querem viver uma vida mais simples, afastado de tudo e de quase todos, a tecnologia faz parte da vida de todas as pessoas. A Bíblia, ela certamente não fala da nossa tecnologia, até porque ela foi escrita em outro contexto. A Bíblia não fala de um smartphone, a Bíblia não fala da internet, a Bíblia não fala de aparelhos modernos como os que utilizamos hoje em dia. Ela não fala de energia elétrica, ela não fala de cibercomunicação, mas a Bíblia fala sobre a forma como devemos considerar, aceitar e nos relacionarmos com o novo. Sim, sobre isso a Bíblia fala. A Bíblia fala como devemos tratar o novo, o diferente, seus riscos, suas oportunidades. A Bíblia nos ensina a termos prudência em todas as circunstâncias, mas também aproveitar aquilo que esta boa terra, como nos ensina a palavra, nos dá. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A tecnologia como bênção ou como ídolo? Ídolo, pastor? Sim. Não se esqueça que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Portanto, podemos também vir a idolatrar a tecnologia, as facilidades que ela traz, as características desta vida moderna. Mas, primeiramente, vamos começar a falar sobre como a Bíblia trata a questão do novo. Há pouco eu falei que a capacidade de criar o novo, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim sobre essa capacidade. Como eu disse, a Bíblia não vai falar sobre um smartphone, sobre internet, sobre redes sociais. Mas sabendo que tecnologia é a capacidade de criar o novo, sobre isso a Bíblia fala. E é interessante que a Bíblia fala que a capacidade de criar o novo é uma bênção. A Bíblia não fala como algo ruim, fala como algo bom. Exemplo: Adão deveria cultivar o jardim. Gênesis 2,15. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar.
Dois verbos que estão relacionados no final desta frase, desse versículo, e que mostram a missão do ser humano: guardar e cultivar. A palavra guardar, ela tem um significado de manutenção. Ela tem uma visão de manter algo como ele está. Mas aqui a palavra cultivar é a ideia de desenvolver, de torná-lo melhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o desenvolvê-lo. Desenvolver no sentido de dar nome aos animais, desenvolver no sentido de organizar a criação, plantar, colher. Tudo isso fazia parte da missão de Adão e Eva no jardim e posteriormente fora do jardim. Cultivar é a ideia de desenvolver, fazer novas experiências, experimentar algo novo. Adão deveria cultivar na sua vida. É interessante que a palavra cultivar dá a ideia também de trazer algo, um cultivo, uma cultura. Trazer uma cultura quer dizer trazer um novo saber, um novo conhecimento, uma nova realidade. Adão não foi chamado para apenas manter, apenas guardar o jardim, mas ele deveria cultivar o jardim. Outro exemplo são os irmãos Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Na verdade, meio-irmãos, já que Tubal-Caim é filho de outra mulher. Todos esses filhos de Lameque fizeram descobertas, como, por exemplo, a pecuária, os instrumentos musicais e a metalurgia. Vamos abrir em Gênesis 4, vamos ler esse texto. Gênesis 4, 19 a 22. Gênesis capítulo 4, verso 19 a 22 diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O primeiro pecuarista da história. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, criando os primeiros instrumentos musicais. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. 3 invenções que estão relacionadas ao cultivo desta terra: a pecuária, a arte musical, a metalurgia. 3 descobertas, 3 invenções, 3 tecnologias. E é interessante que a Bíblia fala dessas tecnologias como sendo algo positivo, algo bom. Apesar de Lameque ter sido um homem ímpio, os seus filhos trouxeram progresso, trouxeram efetivamente benefícios para essa terra. E também podemos citar, eu poderia citar outros tantos aqui, mas eu escolhi para a gente finalizar essa parte introdutória, citando Noé. Noé que com engenharia, arquitetura e perícia construiu uma arca, e entre os seus descendentes, já que quando foi ali ocorreu o grande dilúvio, todo o restante da população mundial veio a desaparecer. Os descendentes de Noé, aqueles que as gerações seguintes ali estavam, resolveram fazer uma torre alta para tornar célebre o seu nome. 2 invenções também, 2 tecnologias. Noé, com engenharia, arquitetura e perícia, construiu uma arca. E os descendentes de Noé fizeram uma torre alta para tornar célebre o seu nome. Acredito que nós podemos comparar Noé e a Torre de Babel. Noé e os homens de Babel. Vejamos uma diferença. Noé, ele fez o novo, a arca, em obediência a Deus. E o que ele fez serviria e serviu para glorificar a Deus.
Em Babel, o novo foi feito para confrontar a Deus. O texto que a gente leu diz: façamos célebre o nosso nome para que ninguém se esqueça de nós. Não foi para glorificar a Deus, não foi em obediência a Deus como Noé. Foi talvez do mesmo espírito de Lameque, que queria ser reconhecido pelos homens. E o que eles fizeram serviria para a glória deles mesmos. Vejamos então uma diferença: Noé e os homens de Babel. A obediência versus o confronto. A glória a Deus versus a autossatisfação humana. E nós falamos sobre isso, a autossatisfação, semana passada. A autossatisfação tem a ver com esta capacidade do nosso coração de criar ídolos para si mesmo. Essa capacidade de criar e de adorar a criatura ao invés do Criador. O problema, portanto, não está no fazer a tecnologia, mas como e por que a fazer. O problema não está na tecnologia. Há pouco nós estávamos fazendo aquela colocação: bênção ou ídolo. O problema não é a tecnologia em si. O problema é como a utilizamos. O problema não é o que fazemos, mas como e por quê, qual o objetivo o fazemos. E por isso, gostaria de seguir aí o nosso estudo com essa pergunta. Se o problema então é o como e por que fazemos, como fazer? Como devemos viver? Vamos abrir em Gênesis 1:28. Texto bíblico que pode nos orientar nesse momento. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dois verbos que eu gostaria de destacar: sujeitai, dominai. Deus deu uma ordem ao ser humano no Éden, aquilo que é chamado de mandato cultural. Sujeitai todas as coisas. Dominai sobre tudo. O ser humano é o ponto fulcral, o ápice da criação. Criado, pois, à imagem e semelhança de Deus, ele deve ter o domínio sobre todas as coisas. O mandato cultural, sujeitai, dominai, é uma ordem para o desenvolvimento, para o progresso humano. Dominar o ambiente, sujeitar todas as coisas, implica em utilizá-lo para o nosso bem, mas com um detalhe: em obediência a Deus e glorificando-o em tudo. Utilizá-lo para o nosso bem. Porém, em algumas circunstâncias, ao invés de dominar aquilo que criamos ou que podemos criar, nós somos dominados pelas nossas criações. E é aí que entra a questão da tecnologia na nossa sociedade. Vou voltar aqui nessa frase que eu acho muito interessante. Dominar o ambiente implica em utilizá-lo para o nosso bem. Porém, em algumas circunstâncias, somos dominados pelas nossas criações. Quer ver como? Qual o papel que a tecnologia exerce na sua vida? Lembre-se, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma pergunta ou duas perguntas muito simples. Temos investido mais tempo em relacionamentos reais, com nossa família, nossos amigos, ou em relacionamentos virtuais, nas redes sociais, relacionamentos líquidos e superficiais? A palavra líquido vem do sociólogo Zalgman, que ele falava sobre a modernidade líquida. Os relacionamentos líquidos são os relacionamentos no qual eu busco apenas aquilo que me agrada. A vida nas redes sociais é assim. Você entra, por exemplo, numa rede social como o Instagram e você entra apenas para ver fotos, ver imagens,
ver ali postagens de conhecidos e se algo não te agrada, rapidamente você corre com o dedo ali com o feed de informações e segue para a próxima postagem. No Facebook é similar, embora ele tenha um caráter mais textual e não apenas de imagem que o Instagram, mas a ideia é a mesma, você busca aquilo que te agrada. Relacionamentos líquidos são aqueles que tomam a forma que nós queremos. O líquido toma a forma que nós queremos. Nós colocamos o líquido, uma substância líquida, numa vasilha quadrada, ele vai ter a forma quadrada. Uma vasilha redonda, ele vai ter a forma redonda. Então, os relacionamentos líquidos são aqueles que tomam a nossa forma, tomam a forma que queremos. E até por isso, extremamente superficiais. Superficiais no sentido de que eles não se aprofundam, são rasos. Se algo me desagrada, eu não quero resolver aquele problema, eu quero passar para o próximo. Quando Deus criou o ser humano, e a gente leu há pouco Gênesis 1:28, Deus criou o ser humano para que o ser humano enchesse a terra. Vou voltar lá para o texto, olha só. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E isso implica em relacionamentos humanos, implica em amizades, implica em relacionamentos familiares, e muitas vezes nós fugimos deles porque nós não queremos encarar outras pessoas. E as redes sociais são uma fuga excelente disso. As redes sociais criam aquilo que nós podemos chamar de bolha social ou zona de conforto, onde tudo é uma maravilha. Está angustiado, vai no Facebook e no Instagram e passa angústia. Está aflito, vê fotos, postagens e o coração acalma. As pessoas dizem isso porque as redes sociais são um mundo maravilhoso, não é o mundo real. E muitas vezes podemos estar nos esquecendo de qual é a nossa realidade. Somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que fazemos em nossa vida, segunda pergunta, glorifica a Deus ou é apenas para nossa satisfação? Na internet é muito fácil nós buscarmos coisas para nossa satisfação pessoal, profissional, familiar. Mas e Deus? E a glória de Deus através do seu smartphone, através da sua internet, através das suas redes sociais? E a glória de Deus através daquilo que você faz no dia a dia? Onde fica em tudo isso? A tecnologia existe para glorificar a Deus. Noé construiu algo novo para glorificar a Deus. A vida fora do jardim deve ser cultivada para glorificar a Deus. Interessante que ao longo da história nós temos muitos homens e mulheres cristãos que fizeram muita coisa nova, e isso serve para glorificar a Deus. Os maiores cientistas da história, eles são cristãos. Hoje nós vivemos um período de pandemia no qual buscou-se grandes novidades com vacinas, com medicamentos, busca-se, melhor dizendo, né? Com vacinas e medicamentos, e saiba que os grandes pais da tecnologia da vacina foram cristãos, como o pastor, por exemplo. No Brasil, os grandes homens e mulheres que mais trabalharam nessa área, por exemplo, da medicina, foram voltados ou tinham também relações com o cristianismo, eram cristãos de fato. Grandes cientistas da história como Einstein, Thomas Edison eram cristãos. O cristianismo nunca esteve fora da ciência, a fé cristã nunca esteve fora da relação com dominar e cultivar essa vida. O cristianismo não nos isola de uma vida boa, mas nós temos que saber que nós dominamos isso e não é isso que nos domina. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Podemos caminhar para a nossa conclusão dizendo que devemos dominar tudo aquilo que nós mesmos criamos e utilizá-lo para a glória divina. Porque a tecnologia, como tantas outras criações, deve ser uma bênção e não um ídolo, não uma maldição. Redes sociais, séries de TV, jogos eletrônicos, nada disso é pecado.
mas nenhum desses elementos devem dominar o nosso coração. 1 Coríntios 6,12, abra nesse texto, um último texto que eu gostaria de ler nesse momento. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você já avaliou quanto tempo você gasta preso no celular? Ou em jogos, TV, assistindo séries? Agora avalie esse tempo e compare com o tempo que você investe em oração, em leitura bíblica, em relacionamentos com os irmãos da fé, relacionamentos com as pessoas em geral. O que tem dominado a tua agenda? Não há como vivermos fora do ambiente da tecnologia, mas que ela não nos domine. E se ela está nos dominando, lembremos da velha lição bíblica: nos arrependamos dos nossos pecados. Nada disso, como nós falamos, é pecado por origem. Mas se isso dominar o nosso coração, se as redes sociais, as séries, os jogos eletrônicos têm dominado o nosso coração, têm tomado o trono do nosso coração, então não temos rendido a glória divina, então estamos pecando. Que nós possamos sim utilizá-la como uma bênção, uma forma de nos aproximarmos em tempos de distanciamento, uma forma de entretenimento, uma forma de diversão, uma forma de viver uma vida boa que Deus nos dá. Que assim vivamos e assim possamos viver para a glória, para a honra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã fizemos, ó Pai, uma reflexão a respeito da tecnologia em nossa vida. E muito mais, ó Pai, do que uma mera reflexão teórica, nós queremos, ó Pai, pensar sobre como temos lidado com esta importante criação, dominando-a, sujeitando-a, ó Pai, a uma vida que te glorifica, ou sendo por ela dominado e deixando que ela tome o trono do nosso coração. Pai, que cada irmão e irmã que acompanha essa mensagem possa fazer essa reflexão. E assim, ó Pai, se algum entre nós tem sido dominado pela tecnologia, que ela não, ó Pai, assim permaneça. Mas como nos ensina Paulo, lembremos que nem todas as coisas que são listas convêm. Mas principalmente, ó Pai, que não deixaremos ser dominados por nenhuma delas. Glórias, ó Pai, rendemos ao Teu nome por esta lição bíblica da Tua palavra. E que possamos aprender a utilizar a tecnologia como uma bênção para as nossas vidas. Graças te damos por tudo. E em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. É que agradecemos, ó Pai, rogando a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre esse dia, ó Pai. Graças te damos por tudo. E em nome de Cristo é que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero antes de mais nada, encerrando aqui esse momento, fazer-lhe um convite. Estaremos juntos com a graça de Deus hoje à noite em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana, para juntos cultuarmos a Deus. Hoje às 18h30, eu espero você. Será uma alegria e um prazer poder contar com a sua presença. Com todas as medidas de segurança, de cuidado, temos nos unido. E faremos assim mais uma vez neste domingo. Esteja conosco. Se por algum motivo justo você não puder estar, acompanhe o culto por meio da internet, por meio da nossa fanpage. Deus também lhe abençoará. Te desejo, meu irmão e irmã, um ótimo dia, um ótimo domingo, um ótimo dia do Senhor e que sirva para a sua honra e para a glória de Deus. Vou deixar um louvor para você e desejo que Ele abençoe a sua vida. Ótimo domingo. Que Deus esteja com você.
onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido